Boa noite a todos. Com o passar do tempo, se faz necessário uma reunião para que a gente esclareça algumas dúvidas, para que a gente fale de itens novos que vão surgindo e tudo mais. A equipe gestora está todinha de plantão para atender as dúvidas de vocês, esclarecer todas as angústias também. Após a minha fala, as professoras vão fazer a reunião nos grupos. Elas vão encaminhar um link para que vocês entrem e conversem com elas, conversem sobre as crianças, esclareçam tudo que é necessário. Como era feito no presencial, né? A gente vai retomando nesse novo modelo, nesse novo formato. Não é fácil para ninguém, mas vamos lá. E a equipe gestora decidiu dar um tema para esta reunião. O tema é Não desista do seu filho. Vamos lá? Pandemia do coronavírus. Uma, uma frase que ninguém mais aguenta ouvir. Mas a gente ainda está nessa situação. Tem passado muito lentamente. A gente acreditava no começo que ia durar um mês, 2 meses, ia ficar tudo bem. E não está sendo assim, né? A gente já está assim há quase 5 meses. Uma situação bem complicada para todo mundo. Mudou a rotina de todo mundo, mudou a rotina dos professores, dos funcionários, das famílias, das crianças. Uma situação difícil. Quero deixar aqui a nossa solidariedade para as famílias que foram infectadas, para as famílias que perderam seus entes queridos. Eu lamento muito, muito, e força para todo mundo nesse momento, né? E com a pandemia veio o cancelamento das aulas presenciais no dia 23 de março e o início do ensino remoto no dia 11 de maio. Eu esclareço novamente que o ensino remoto está previsto em lei. Eu tenho toda a legislação lá na escola, caso alguém queira consultar, tudo direitinho, tá tudo certinho. E aí uma divisão maior de responsabilidades entre a família e a escola. A gente sempre dividiu as responsabilidades, sempre dividiu essa questão da educação, mas agora a parceria com os pais se faz mais necessária ainda, né? Porque nós temos crianças de 4 a 10 anos e eles são dependentes nossos, né? Eles precisam do apoio ali no estudo, da rotina, de tudo mais, para que essa continuidade dos estudos seja bem sucedida. E com a chegada do ensino remoto, a gente teve que se replanejar também, teve que pensar bastante em como atingir todos os alunos. A primeira opção e básica foi imprimir todas as atividades para todos os alunos, não deixando nenhum aluno para trás. E para manter o contato, existem várias plataformas na internet, mas elas necessitam de um celular mais moderno, de um notebook, e a gente não poderia deixar de atender todos os nossos alunos. Então a gente pensou no aplicativo mais ágil e mais acessível a todos, que é o WhatsApp. E assim aconteceu, eu criei um grupo, na verdade 7 grupos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, infantil, inicial e final, cada um tem 120 pessoas mais ou menos. Bloqueei para não mandar mensagem, senão a gente não consegue trabalhar. Você, caso tenham dúvidas, encaminhe no WhatsApp da escola, que também cai no meu celular. As professoras têm os grupos, que elas atuam diariamente. Então essa foi a fase mais difícil para a gente, mas a fase que a gente parou para pensar em como atender a todos. E a gente chegou nesse ponto e aí a gente está dando continuidade. E a prefeitura fez o trabalho com relação à entrega da merenda, que é um direito das crianças. Nos grupos de WhatsApp das professoras, a gente fez um combinado. Então a gente entrega atividade impressa para as famílias. As professoras diariamente encaminham tal atividade é hoje, ficam tirando dúvidas se necessário. Ao término da atividade, a criança bate a foto da atividade e manda para a professora. Ela registra a frequência, se fez a atividade naquele dia, a frequência está lá registrada e a cada 15 dias encaminha para mim. E eu faço toda a contabilidade da escola. Então, no início, vocês podem observar, a gente tinha 98% da escola em atendimento e tudo mais. E isso foi diminuindo com o tempo. Então, agora em setembro, eu estou chamando algumas famílias para conversar, porque
O ensino remoto, eu reitero com vocês, ele é previsto em lei. As crianças que nós atendemos de 4 a 10 anos não podem ficar sozinhas em casa. Nós entendemos todas as dificuldades, a gente conversa muito com as famílias, a gente pede que justifiquem o fato de não ter feito aquela atividade aquele dia. Às vezes tem família que segunda não conseguiu, faz na segunda e na terça, encaminha a foto na quarta. Cada professora tem um atendimento diferenciado, a gente tem respeitado muito as famílias, a gente sabe da dificuldade que é sentar com as crianças para fazer atividade, mas não tem o querer da criança não fazer. Neste momento, todos têm que fazer. Eu até conversei com algumas famílias já e eu falei para as mães: como é que uma criança de 5, 6 anos passa o dia todo de pijama? Não, vocês têm que estabelecer rotina. Se vocês não estabelecerem rotina com a criança, ela não vai voltar nunca mais para a escola. Porque se ela voltar, depois de um ano de pijama em casa, se ela voltar para a escola, ela vai voltar chorando. Eu não vou receber criança só de 4 anos chorando, eu vou receber criança de 8, 9, 10. Então, precisa ter uma ação efetiva da família ali nesse trato com eles. Não acumulem atividade, porque aí fica uma situação mais difícil ainda. Conversem sempre, sempre com as professoras. Pro, esse dia eu não consegui. Pro, as lições estão todas aqui. As professoras estão todas fazendo atuação diária. Tem professora que está fazendo ligação de vídeo, tem professora que está gravando vídeo. A gente tem uma série de atuações ali na escola que são diferenciadas, que tem sim dado muito resultado. Eu vejo as atividades do primeiro ano, eu estou dentro de alguns grupinhos, eu vejo as atividades do infantil, eu vejo as atividades do primeiro ano. As assistentes pedagógicas estão acompanhando todos os grupos semanalmente, elas entram lá no primeiro, entram no segundo, elas fazem intervenção com as professoras. Quando vocês solicitam conversa com a gente conversa também com as professoras. A escola continua fluindo, continua funcionando, mas nós precisamos desse apoio da família mais do que qualquer outra coisa. Nós estamos fazendo estudos também na Secretaria de Educação com relação às adaptações curriculares. Então, a prefeitura ela tem um currículo, ele é enorme, que são os objetivos diários que a gente vai trabalhando na escola durante os 4 horas, 5 horas que a gente está lá dentro com as crianças. O que é a adaptação curricular? É pegar aquele currículo e reduzir. E pensar nas atividades que a gente manda para casa, na intervenção que essa criança vai estar recebendo. Por isso que eu tenho algumas professoras fazendo ligação de vídeo e tal. A gente tem uma preocupação gigantesca com a aprendizagem das crianças, com essa continuidade. Nós vamos perder? Todos vamos perder. Todo mundo vai perder um pouquinho. A gente está perdendo nessa interação com os alunos, na nossa profissão, no nosso trabalho. A gente tem estudado muito, mas a gente quer estar lá com a criança no dia a dia. E neste momento não dá, não pode. Tudo bem. Que atividade que a gente pensa que a gente pode dar para a criança do infantil, do primeiro ciclo e do segundo ciclo? Infantil precisa mais do apoio das famílias. Eles não sabem ler, eles não sabem usar o pincel, às vezes segura o lápis assim, então precisa de todo esse apoio. Do primeiro ao terceiro ano, que é o primeiro ciclo, eles estão no processo de alfabetização. Então eu tenho muitas professoras fazendo chamada de vídeo, fazendo vídeo e mandando para as famílias, para que explicando as atividades, para facilitar para as mães, explicando para as mães como é que ensina a letrinha, isso, a juntar ali. E no segundo ciclo, quartos e quintos anos, as crianças já sabem ler. Basta um espaço da casa onde ele tenha uma mesa que ele consiga fazer atividade. Não são atividades difíceis, não são atividades que eles nunca fizeram. Quando a professora fala para mim, Fernanda, eu queria dar matéria nova, eu falo, você pode dar matéria nova, desde que você explique e não sobrecarregue as famílias nessa explicação. Pai e mãe não é professor.
Então, se eles não são professores, que atuação que a gente consegue ter para que todos consigam desenvolver? E aí a gente pensou em 4 dias na semana, fazendo as atividades português, matemática, ciência, história, geografia e tudo mais, tudo adaptado, e um dia somente para a educação física. Por que a educação física? Porque a educação física é extremamente importante. Ela é importante para o corpo, ela é importante para a cabeça, ela é importante na questão do sedentarismo, da obesidade, de tudo mais. E as professoras fizeram combinados com vocês e com as crianças. Terminou a atividade de educação física, manda um áudio, ou manda um vídeo, ou manda uma foto, ou manda o desenho da atividade que gostou. Precisa encaminhar o ok, atividade feita. Precisa. Para que as professoras também façam o seu replanejamento, entendam qual foi a dificuldade de uma atividade ou outra, para que elas possam ir adaptando. Eu até brinquei com elas um dia, falei, adaptar a educação física para os apartamentos, casas e espaços pequenos é muito mais difícil do que adaptar uma atividade de língua portuguesa, por exemplo. Mas é necessário. A gente tem uma quantidade muito grande de famílias que não dão o retorno na educação física. E é necessário, porque também conta a presença daquele dia. Tá bom? Então não deixem de fazer, tirem dúvidas com a professora, conversa, pede para a criança mandar um áudio, eu gostei dessa atividade, essa atividade não gostei muito, o meu pai hoje não está em casa para a gente brincar, então a gente vai fazer atividade amanhã, não tem problema, desde que vocês consigam todos se organizar e fazer a atividade. Um pouquinho depois do início do ensino remoto, a gente também começou a dar continuidade aos projetos da prefeitura, da Secretaria de Educação. Então, o projeto de inglês para os 5º anos, a gente imprime as atividades, encaminha para casa, o professor e a professora, eles atuam nos grupos também, explicando a atividade. Nos 4º anos, o projeto de artes, que também é muito importante, as professoras também estão nos grupos das turmas fazendo a atuação. E o nosso projeto de Libras, que a nossa escola é o Polo Bilíngue, né? A gente tem os alunos surdos, e o nosso projeto é que todos os alunos saibam a língua brasileira de sinais para que possam se comunicar com eles. Então a gente encaminha os vídeos semanalmente para que eles possam estar atuando também e aprendendo. Eu disse agora há pouco que nós estamos com 92% dos nossos alunos sendo atendidos. E esses 8% que não estão sendo atendidos, eu estou chamando algumas famílias para conversar. E eu quero fazer uma reflexão com todos vocês. Porque eu tenho recebido alguns bilhetes de mães no WhatsApp. E elas falam assim, vou desistir, não aguento mais isso, meu filho chora. Eu peço a vocês que não desistam e que façam uma reflexão. Para e pensa. Hoje, nós temos 120 mil mortos pela Covid e 4 milhões de pessoas infectadas no Brasil. Desde junho, nós da equipe gestora, a gente está estudando junto com a Secretaria de Educação os protocolos de biossegurança para retorno das aulas. E um dos itens mais importantes que consta lá é a obrigatoriedade da ventilação natural. Muitas das nossas escolas, inclusive a nossa, não possui ventilação natural. Então pode ser, ouçam o que eu estou dizendo, pode ser que em 2021 a gente continue com o ensino remoto. O vírus não vai acabar dia 31 de dezembro, a gente vai ter férias em janeiro, e dia 2 de fevereiro todo mundo volta para a escola feliz e alegre como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer. Talvez a gente retorne com uma porcentagem de alunos. A vacina não vai sair do além. Ela precisa de estudo, a ciência precisa de tempo. Então, não desista. Não desista. Se você tiver qualquer dificuldade, converse com a professora, converse comigo. A gente vai regulando ali o como mandar essa foto, o como fazer esse retorno dessa atividade. Mas não desista, porque pode acontecer sim desse ensino remoto se tornar o ensino que eles chamam de híbrido, né? Uma parte vai para a escola e outra parte continua em casa. Se vocês começarem a ver as possibilidades, as escolas
Tem escola que a sala de aula tem ventilação natural, mas a merenda não tem. O parque, ele é num lugar fechado, a outra escola é num lugar aberto. Então, o conselho de escola conosco também tem participado dessas discussões no Departamento de Educação. A Secretaria de Educação já está tomando providências com relação a esses espaços que precisam de readaptação, que precisam de obras. Pode acontecer de tudo ser normalizado, vem a vacina? Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então não desista, não desista do seu filho. E aí, eu sei que a gente está em crise econômica, a gente tem muitas famílias que estão desempregadas, e eu queria só dar uma sugestão. É uma sugestão. O prefeito disse numa live há uns dias atrás que ele vai fornecer um chip de internet para todas as crianças darem continuidade aos estudos. E aí tem muitas famílias que não tem, só tem um celular, o pai leva para trabalhar, só faz a lição à noite. Então, tentem, ao máximo que vocês conseguirem, investir em um tablet pequeno, que tenha acesso lá ao chip, que fique como uma ferramenta de educação para o seu filho. Claro que vocês têm que estabelecer rotina, senão eles passam o dia inteiro, eles aproveitam, faz a lição e já passam o dia inteiro jogando. Não, eles precisam de rotina. Então, jogou, fez a lição, agora você vai jogar. Agora você vai parar, você vai almoçar, agora você vai brincar um pouquinho, agora vai assistir uma TV, vai jogar um jogo que a mãe comprou de brinquedo mesmo, vai brincar de carrinho, vai brincar de boneca. Não deixar que eles fiquem somente na tecnologia, porque senão isso vai afetar a visão, vai afetar tudo mais daqui a um tempo também. Mas o tablet, eu consultei na internet R$ 360, 380, um tablet que é de qualidade, não é nenhuma marca famosa, porque as marcas famosas é que fazem um preço mais absurdo, né? Mas para o ensino remoto eles seriam mais adequados. Então, se receber o chip, né? A gente em breve vai estar falando com vocês sobre o chip, tudo direitinho. Seria interessante se vocês pudessem investir nesse equipamento, tá bom? E nós ainda temos uma caminhada aí pela frente, né? Nós estamos em setembro, outubro, Dia das Crianças. A gente sempre planejou coisas muito legais na escola. E a gente está tentando planejar coisas legais para a Semana da Criança, junto com as mães do conselho, com as professoras, funcionários. A gente está pensando alternativas para não dar aglomeração, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir aí. Peço a vocês que não saiam do grupo que eu criei. Claro, quem tem dois irmãos pode sair de um, porque as notícias são sempre as mesmas. Mas lá eu evito escrever muito para não encher o celular de ninguém, mas as mensagens que eu mando lá são extremamente importantes. Então a gente vai ter agora o período de matrícula de aluno novo, rematrícula das crianças, a entrega dos materiais, a continuidade, a entrega da merenda, o chip da internet que o prefeito comentou lá na live. A gente ainda não tem muita informação, mas provavelmente vai estar entregando para vocês também no decorrer desse mês. Então fiquem de olho lá e qualquer dúvida entrem no 44528525, que é o WhatsApp da escola. E eu quero agradecer imensamente, imensamente todas as famílias que estão lá diariamente com seus filhos, fazendo as atividades, não deixando eles para trás em momento algum. É nítido a diferença de aprendizado, de desenvolvimento de uma criança que acompanha os estudos, mesmo no ensino remoto, de uma criança que não acompanha. Estabeleçam rotina com os filhos de vocês, conversa, ensina a usar o álcool gel, ensina a usar a máscara. A gente vê na rua muita gente com a máscara no queixo. Não dê mau exemplo para o seu filho. Não dê mau exemplo para uma sociedade inteira. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorando. As coisas vão saindo dessa angústia que a gente está. Muita força, muita fé, muita esperança para todo mundo. Se cuidem, cuidem das famílias. Agora as professoras vão encaminhar para vocês um link
de reunião para que vocês entrem e conversem. Elas vão falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre as próximas atividades que elas vão estar enviando, da necessidade do apoio ou não das famílias, né, nessa movimentação. E qualquer dúvida, qualquer problema, escrevam no WhatsApp oficial da escola, que é o 44528525. Também cai no meu celular, sou eu sempre que respondo. Estejam à vontade para criticar, para elogiar, para fazer tudo o que for necessário. Só peço que vocês respeitem muito, muito as nossas professoras, os nossos funcionários, porque as professoras estão fazendo o melhor delas todos os dias para as crianças. A gente tem reunião toda segunda-feira à noite, online também, e às vezes a gente dá risada, às vezes a gente chora, mas a gente tem pensado muito nesse planejamento, repensado muito nas nossas funções, e a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, para não deixar ninguém para trás, a gente também conta com todo o apoio de vocês, com a família de vocês, com a responsabilidade, compreensão desse momento, de tudo mais. Tá bom? Uma boa semana, bom trabalho para todo mundo e cada um dentro da sua religião que faça suas orações para que o mundo fique um pouco melhor. Tá bom? Obrigada e vamos lá.